Se você ocupa um cargo de liderança e gestão, um cargo efetivo de liderança e gestão, você sabe que dar feedback faz parte do processo. E muito embora seja ou esteja entre as ferramentas mais poderosas no que concerne ao desenvolvimento de uma equipa, ela costuma ser sensível, desafiante. Inclusive, alguns líderes e gestores evitam fazê-lo. Hoje vamos falar sobre feedback. O que é feedback? Técnicas e métodos para que este momento incontornável e que de preferência precisa de ser recorrente não seja um momento de problemas, desconfortos e tudo o resto que muito mais acontece quando não se conhece as técnicas e os métodos corretos. Começamos? Antes de irmos a fundo no nosso tema, vamos cumprir a nossa tradição, a nossa cultura, que é dar um like, subscrever o canal, ativar o sino das notificações e compartilhar. Sim, porque não vale crescer sozinho. Vamos a fundo no nosso tema: feedback. Antes de começarmos a falar sobre técnicas e métodos, é importante começarmos pelo básico do básico, o conceito. Afinal, o que é feedback? Feedback nada mais é do que um retorno estruturado com indicações claras sobre ações que ocorreram no passado que precisam de ser ajustadas, melhoradas ou ações que aconteceram no passado que foram positivas e, portanto, queremos incentivá-las, reforçar para que os colaboradores continuem na mesma senda. Então, feedback, ao contrário do que muitas vezes passa pela nossa mente, não é apenas sobre falar em momentos em que as coisas não correram bem. Feedback pode ser dado quer para aspectos positivos, como para aspectos por melhorar ou aspectos negativos, conforme se queira chamar. Agora que já sabemos o conceito, vamos aos 3 momentos onde o feedback usualmente costuma ser aplicado. Vamos falar sobre 3. O primeiro será quando as coisas não correram bem. Ou seja, quando queremos dar um feedback sobre algum aspecto, alguma ação que a nossa equipa ou que alguém da nossa equipa não executou da maneira apropriada. Quando acontecem erros e falhas, como dar um feedback nesse momento? Quando o liderado erra, o feedback é chamado. Existem alguns erros comuns que os líderes costumam cometer quando se trata de um erro por parte do liderado e às vezes um erro da equipa como um todo. E é comum os líderes serem ou excessivamente duros ou muito vagos, ok? Os líderes dão feedback, mas em vez de atacarem o problema, passam a atacar os colaboradores. Em vez de atacar a situação que ocorreu, eles passam a atacar a personalidade do colaborador. Em vez de tratar de forma objetiva, indicando claramente o que aconteceu, o líder coloca a situação de uma forma muito vaga, dizendo coisas como o que tem sido feito não tem sido apropriado. Até falou, mas na verdade não disse nada. O que significa isso do ter sido feito e precisa de ser alterado? O que é isso? A equipa não percebeu. Então, a necessidade, primeiro, de se identificar qual é a estrutura apropriada de um feedback quando a equipa erra. 3 aspectos precisam de ser abordados no momento do feedback, ok? Situação, comportamento e impacto. Com situação, nós queremos nos referir ao quando e ao onde. Com comportamento, nós queremos nos referir àquilo que de facto foi feito de negativo pela nossa equipa ou o nosso colaborador. E com o impacto, nós queremos dizer o que foi afetado negativamente fruto daquela atitude, palavra, ação que alguém da nossa equipa teve. Um exemplo clássico de uma estrutura coerente de feedback. Ontem, na reunião que tivemos na empresa X, falaste de uma forma muito rápida e usaste palavras
muito duras e muito totalistas, como, por exemplo, usavas sempre a expressão nunca vai acontecer, nunca vamos poder, enquanto conversavas com o cliente. E o que é que isso gerou? Impacto. Isso gerou no cliente uma resistência maior em aceitar as propostas que queríamos apresentar. Feedback. Onde, quando, o que ele realmente fez, dando exemplos específicos até de palavras que ele usou, e, por fim, o impacto que gerou. Isso é um feedback acertado quando queremos apoiar os nossos liderados a pararem de fazer o que fizeram de errado. No entanto, existe aqui algo que deve vir sempre junto com o feedback, que é o chamado feed forward. Porque até aqui nós só falamos daquilo que aconteceu. Ainda não dissemos aquilo que deverá ser feito. Logo a seguir esse feedback estruturado, acrescento o que você indica que ele faça, dizendo da próxima vez, use menos palavras totalistas, da próxima vez, não fale tão rápido, fale devagar e, se possível, ao fim de cada frase, de cada conclusão, pergunte ao cliente, até aqui, percebeu? Precisa que eu lhe esclareça mais alguma coisa? Podemos avançar para o próximo passo? Aí já estamos a indicar o caminho e a forma correta de ele aplicar as melhorias que nós queremos. Isso é um feedback acertado diante dos erros dos nossos liderados. Então, evite, pare, se você faz isso, pare de começar a atacar a personalidade. Dizer, você é sempre assim, você é muito duro, você é muito agressivo, você é muito acelerado. Não é sobre a personalidade dele, é sobre a situação que aconteceu. Esta é uma mudança de paradigma que precisa de ser feita e que, quando não é feita, gera resistência do lado dos nossos liderados. Ele sente-se atacado e, portanto, resiste. Ele está a dizer que eu sou agressivo, mas eu não sou agressivo, porque às vezes até ele costuma receber elogios de ser alguém bastante brando e bondoso. E está a ouvir em primeira mão que é agressivo na sua visão enquanto líder. Então, em vez de atacar a pessoa, ataque o problema, indicando quando, onde, indicando a situação específica, qual foi o comportamento que aconteceu, indicando qual foi o impacto que isso gerou e indicando quais as ações subsequentes a serem dadas para que a situação melhore. Outra situação onde o feedback é também chamado é quando os liderados acertam. Isso mesmo. Um erro comum dos líderes é darem feedbacks apenas quando as coisas correm mal, apenas quando os liderados erram. E é por isso, por ser um erro tão comum, que usualmente quando se usa a palavra eu quero dar um feedback, quer fazer um teste, mande uma mensagem para o seu liderado a dizer assim, amanhã eu tenho um feedback para lhe dar. O seu liderado vai ficar aflito. Sabe por quê? Porque ele já está condicionado com o conceito de que feedback é sobre coisas negativas. Ninguém agenda um momento para dar um feedback positivo. Então, precisa-se, enquanto líder, trabalhar esse processo. O feedback é dado também quando os nossos liderados acertam, por vários motivos. Um deles é que este feedback positivo reforça, ok? Estimula, incentiva o colaborador a continuar no seu bom proceder. Segundo, darmos esse feedback positivo faz com que o nosso colaborador consiga ter percepção dos aspectos que, de facto, ele deve continuar a fazer. Muitas vezes, por não se dar feedback aos nossos liderados, ele não sabe o que faz de correto, para de fazer e depois de parar nós viemos dar um feedback negativo do que ele parou de fazer. Tu até fazias isso e de repente já não fazes, mas em nenhum momento você lhe deixou saber que ele fazia aquilo de certo. Então dê um feedback quando os seus liderados acertam. Sim, marque na agenda se for necessário, faça um evento, mas deixe claro, parabéns, estou feliz, e explica, a estrutura é a mesma, não deixa o seu colaborador no vazio, no vago. Seja específico, diga mesmo. Eu gostei muito do relatório que me mandaste ontem. Estava tão bem estruturado, tinha gráficos,
análise qualitativa e graças a esse teu relatório, eu tive uma reunião muito bem sucedida. Apresentei ao topo e por meio deste relatório foi fácil o topo perceber o que precisa de ser melhorado na nossa equipa e, inclusive, o topo até se predispôs a apoiar-nos, validou as nossas estratégias para melhoria contínua. Isso é um feedback. Não se esqueça de sempre indicar os próximos passos. Reforce, diga, quero, ou espero, ou desejo, ou acredito que este proceder vai continuar a acontecer. Os próximos relatórios continuarão a ser tão profissionais quanto este que me enviaste. Isto é um feedback em momento positivo. Seja claro, seu liderado precisa de entender exatamente o que ele faz de bem, qual é o ponto forte dele, o que é para si um ponto forte. Porque enquanto líderes, muitas vezes nós nos esquecemos que as pessoas são vistas de ângulos diferentes, em independência de quem está a analisá-las. Portanto, ela pode acreditar e pode, inclusive, já ter tido outros líderes que a elogiavam sobre determinado aspecto, mas nunca repararam em um aspecto que só você conseguiu identificar. Acontece isso frequentemente. Talvez você seja um líder mais atento e identificou que o seu liderado não apenas faz bons relatórios, mas ele faz pesquisa extra para que os seus relatórios sejam cada vez mais assertivos. Ele não apenas apresenta um relatório de dados baseado em Excel, ele até já usa Power BI, apesar da empresa nunca ter fornecido nada sobre isto. São características positivas que devem ser abordadas no feedback. Então, segundo momento onde se usa o feedback, quando os seus liderados acertam. Outro momento onde o feedback é chamado, o terceiro e último, é quando o liderado está estagnado. Ok? O liderado é um 7, mas é um 7 já há muitos anos. E você acredita, você sabe que ele tem potencial para muito mais, que ele pode entregar muito mais. Okay? Não quer dizer que ele esteja mal. Ele só está estagnado naquele nível regular. E você quer levá-lo para a excelência. Neste momento, também é necessário ser dado um feedback. Qual é o erro comum dos líderes diante disso? Os líderes têm a tendência de simplesmente ignorar ou começar a dar indiretas e fazer alguns ataques para gerar desconforto no liderado, acreditando que por gerar o desconforto de colocá-lo na zona da mediocridade, por exemplo, ele vai querer, por conta desse comentário, começar a trabalhar e trazer elevados resultados. Não, não. Pode, na verdade, trazer o resultado inverso. Então, não fuja, não ignore, dizendo, pronto, pelo menos é um 7. Não precisa fazer isso. Por outra, não precisa atacá-lo ou mandar indiretas desnecessárias. Agende um momento e dê o feedback. Este feedback, por se tratar de alguém que está estagnado, ou seja, ele está a entregar o necessário, ok? Aquilo que foi o acordado em termos contratuais, ele está a entregar. Mas você quer levá-lo a um nível maior ainda, você quer levá-lo a um nível excepcional. Até porque nós sabemos que primeiro você entrega, depois você recebe. O mundo é assim. Dá-nos aquilo que nós entregamos em moeda de troca. Então, talvez você até vislumbre esse seu liderado como alguém capaz de assumir um grande projeto, como alguém capaz de vir a ser o próximo coordenador de determinada área, como alguém capaz de ser indicado para ser o diretor de outro departamento. Mas não tem como indicar alguém para ser diretor de departamento se tudo que ele me entrega é um nível técnico sênior. É mau ser um nível técnico sênior, ele está abaixo? Não está, porque ele está a entregar exatamente o nível dele. No entanto, é necessário que ele exceda a este nível médio onde ele está, para que ele consiga ascender a outros níveis de carreira que talvez você já tenha rapidamente identificado como sendo exatamente áreas onde ele tem um extremo potencial e pode chegar. Então, nesse contexto, não é um feedback sobre você tem errado. Ele não tem errado, atenção. Vai ser um feedback repleto de perguntas. Sim, perguntas que levem o seu liderado a falar e a exprimir sobre as suas motivações, os seus objetivos, os alvos que ele tem, porque é através disso que se vai conseguir identificar como
ajudar esse liderado a atingir o tal nível de excelência, e por outra, é que vai despertar o liderado. As perguntas têm esse poder. As perguntas fazem as pessoas refletirem sobre aspectos que muitas vezes elas nunca refletiram. Muitas vezes nós, os líderes, pensamos que os líderes ou os liderados têm uma clareza enorme sobre a sua carreira e sobre o seu desenvolvimento. Não têm. Não é tão claro assim para eles. Deveria ser, talvez, mas o facto é que não é. Então é necessário que através de perguntas você leve a pessoa que você lidera a autorrefletir, ok? Aqui é liderança coach. Você vai fazer perguntas esquadrinhadoras ao seu liderado sobre aonde você quer chegar. Qual é o alvo que você tem de vida? Você acha que o alvo que você tem de vida vai ser possível ser alcançado com o caminho que está? Por que você sente, ou por que você parou de progredir? Estavas a vir com um crescimento a cada ano, você aumentava, mas de 2 anos para cá que você simplesmente parou. Eu gostava de entender o porquê. Alguma coisa que te desmotiva, alguma coisa que eu, líder, devo fazer para te apoiar. Há algo no nosso processo departamental que não está a funcionar. O que é que tu achas? O que é que tu pensas? Perguntas que o levem a raciocinar, porque a vida tem a tendência de levar-nos a estar no modo voo, ok? São muito poucas as pessoas que tiram tempo para pensar. A maioria avassaladora nem sequer pensa. Sim, ter atividade cerebral não significa que estamos a pensar. Um dia falamos sobre isso com mais calma, acho que vou fazer um vídeo sobre. Atividade cerebral não é pensamento, ok? Eu ouço algo, eu vejo algo, a minha mente vai ser estimulada e eu vou ter atividade cerebral. Não quer dizer que eu tenha pensado estruturadamente sobre as coisas. Não quer dizer que eu paro na minha casa a pensar sobre o meu progresso nos últimos 3 meses. Vá conversar com os seus liderados, raríssimos. Lhe dirão que têm um plano de objetivos onde ele avalia 3 em 3 meses de onde é que ele saiu, de onde é que ele está, para onde é que ele vai. Não fazem isso, nem sequer conhecem as ferramentas. Então ele não tem noção que está há 2 anos estagnado. Ele não sabe, ele até pode achar que está tudo a correr bem, ou sequer ele nunca parou para pensar. Ele conclui que se o meu líder não está a dizer nada, é porque está tudo bem. Então você precisa de chamar esse liderado. Lembrando, ele não está a entregar pouco, ele está a entregar a média, ok? E a média não é errado. A média significa que os 5% que lhe pediram, ele está a dar os 5%, mas você acredita que ele é capaz de dar 10%. Você quer dar a ele oportunidades de 10, de 11, de 15, de 20%. Você quer dar essa oportunidade. Então você precisa despertar esse liderado para isto. Como? Com perguntas. Não chegue com conclusões. Não chegue com acusações. Pergunte. Pergunte, pergunte, perguntas que façam o seu liderado refletir e despertar a autoconsciência. Ele perceber que eu preciso mudar. Percebi, líder. Percebi. Eu acomodei-me. Eu nem nunca tinha parado para pensar que eu antes apresentava, no mínimo, uma ideia por mês. E afinal, já estou há 1 ano que nunca mais trouxe ideia nenhuma. Ele talvez nem nunca tenha parado para pensar nisso. As suas perguntas vão fazer com que ele reflita. Então, o feedback é uma arma incontornável e poderosa que nós, enquanto líderes, temos a obrigação de usar, ok? É, inclusive, se não a maior ferramenta de desenvolvimento. Qualquer um de nós que não recebe feedback em qualquer área da vida vai ficar para trás. Nós precisamos ter pessoas ao nosso lado que nos deem feedbacks sobre o que correu bem, sobre o que correu mal, sobre o que está estagnado. Temos de fazer isso, ok? E nós, os líderes, temos a pesada responsabilidade de fazê-lo duplamente. Fazê-lo não apenas porque dar feedback é importante, para apoiarmos quem está ao nosso lado a se desenvolver, mas porque ser líder é desenvolver pessoas. Se você é líder e não está a desenvolver ninguém, então você não é líder, você talvez seja gestor. Temos aqui um vídeo a explicar sobre liderança versus gestão, tá bom? Talvez você seja só um gestor, ok? Mas você não é um líder. Porque o líder tem de desenvolver pessoas. Se não está a desenvolver, então não é líder. Okay? E desenvolver pessoas é o quê? É dar feedback. Não tem como eu desenvolver alguém se eu não dou feedback. Pense na sua vida pessoal, em casa. Não tem como você desenvolver o seu filho se você não der feedback.
Você tem que lhe dizer, olha, eu não gosto quando fazes isso. Parabéns, a mamãe está orgulhosa porque tu fizeste aquilo, sem sequer a mamãe dizer alguma coisa. Acho que estás a sair-te bem, mas és capaz de muito mais do que isso. Nós fazemos isso. Com os nossos liderados é igual. Nós temos a obrigação de dizer-lhes: estás aí bem? Estás aí mal? Por que é que estás estagnado? É o nosso dever. Se eles vão achar simpático ou não, muitas vezes depende da forma como nós abordamos, ok? Mas quando abordamos de maneira correta, da maneira acertada, ainda que o nosso liderado no início não se sinta bem, e é normal, ok? Receber disciplina, receber correção, não é agradável para ninguém, especialmente no princípio. Mas depois, né, é como no ginásio, aquilo dói. Mas quando os músculos estiverem a desenvolver, ele vai gostar de olhar ao espelho e dizer que tudo bem, hein? O fato ficou melhor. É igual. Invista em dar feedback. Não faça isso uma vez ao ano, de 5 em 5 meses. Não. Faça isso de forma recorrente. E você vai ver como os seus liderados vão desenvolver-se de maneira veloz e consistente. Por hoje é o que tínhamos. Coloca aí nos comentários como é que tem sido o feedback com a sua equipa. Tem sido bom, tem sido mal, como é que as pessoas recebem. Se tem alguma ideia e sugestão que sempre dá certo ao dar um feedback, coloque aqui. Não vale crescer sozinho, não guarda conhecimento, para que os outros que vierem descubram novas técnicas. Inclusive nós, se tiver uma dúvida ou pergunta sobre, coloca que com certeza vamos responder. Fiquem bem, vemo-nos no próximo vídeo.